Parece que aqui chegamos no centro da ideia da carta. Paulo, depois de fazer várias considerações, ele aqui diz assim: ora, como recebestes a Cristo, Jesus o Senhor, assim andai nele. Nele radicados, nele edificados, nele confirmados na fé. Que está um ponto que enfoca aqueles 3 aspectos que nós falamos que estão por trás desta carta. Os judaizantes com o seu legalismo, o gnosticismo com sua filosofia, e o misticismo com seus mistérios, com suas tramas, estavam por trás. Uma heresia que estava brotando na igreja de Colossos, ali bem perto de Laodiceia. Esta carta foi indicada para que fosse lida também aos crentes de Laodiceia. Talvez eles não tenham aprendido muito, porque depois de algum tempo, Jesus está do lado de fora da igreja de Laodiceia. E a igreja estava rica, abastada, não tinha falta de nada. E a carta que foi escrita à igreja de Colossos, e que deveria ser lida também aos crentes de Laodiceia, precisa ser hoje reeditada ou relida e batida, porque há um grande risco da modernidade, em que Cristo está sendo cada vez mais colocado do lado de fora, como apenas um step, como se fosse uma coisa que pode ter, pode não ter. É uma especiaria que, se esquecermos, o bolo continua, está lá. Faltou a noz moscada, mas também o gosto não vai variar muito. Cristo está tendo grande risco na modernidade de ser apenas um nome. Paulo estava enfrentando isto ali, ele estava vendo. E ele então usa essas categorias de palavra. Primeiro, ele diz aqui: como recebestes a Cristo. Eu quero voltar aqui, queridos, porque parece que não é muito pertinente. Outro dia uma irmã nossa chegou para mim e disse assim: Glênio, por favor, por que você tem tanta implicância com a palavra aceitar Jesus? Não é a mesma coisa que receber? Por que você bate tanto que é receber e não aceitar? Aí eu disse: vamos aqui, vamos considerar. Essa palavra aceitar, ela não fazia parte no sentido histórico da igreja até o século XIX. A palavra aceitar, ela tem uma ideia embutida dentro da palavra, que é você quem decide. É você que pode fazer alguma coisa. Vamos aqui. Eu tenho usado esta figura. O sujeito que está aí sofreu um acidente, estava na moto, caiu, está lá perdendo sangue, esvaindo-se. Chega alguém com SEAT, com uma ambulância. Eu vou perguntar para você: ele recebe a ajuda do médico ou ele aceita a ajuda do médico?
Ah, bom, tá bem afiadinho. Ele recebe. Por que ele não rejeita? Porque não tem alternativa. Então, aceitar é quando você tem a alternativa de rejeitar. Se você tem alternativa para rejeitar, então você aceita. Por exemplo, o político, ele aceita propina ou recebe propina? Aceita. Aceita. Porque ele pode perfeitamente não aceitar. Agora, o mendigo, ele aceita esmola ou ele recebe esmola? Recebe. Fica claro ou não fica claro? Nós aceitamos a Cristo ou recebemos a Cristo? Nós recebemos. Então essa palavra foi cunhada, foi aplicada por um grande advogado, um homem extraordinário, de uma mente brilhantíssima, mas com uma teologia centralizada no homem, que foi Charles Finney. Então ele colocou isto como uma coisa que você pode aceitar, você não pode rejeitar. Então não pode. A palavra usada por Paulo aqui, ele disse, como pois recebeste? Paralábete. Esta palavra aparece lá em João 11, João 1, 11, vamos lá? Vocês têm Bíblia aí? João 1, 11. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Como é que é, querida? Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Tá com uma voz esquisita, não tá? Não sou eu. Não é a sua, não. É que veio para o que era seu e os seus não o receberam. Eu queria que você observasse aí que estes seus, que muitas pessoas estão dizendo aí que foram os judeus que não receberam. Não. O contexto desse texto está falando, que no princípio era, veja o contexto, não fique preocupado com as mudanças que estão sendo feitas aqui, que são necessárias, vamos para a Bíblia. Veja aí o verso 1 primeiro, que diz assim, ela está lá mexendo, diz assim, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Este verbo aí é o Logos, está se referindo a Cristo, o verbo, a criação, o Criador. No princípio era o verbo, ele estava com Deus. Todas as coisas, diz aí, foram feitas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele era a luz dos homens. Ele era a criação dos homens. Aí depois ele diz, houve um homem chamado João que veio e testemunhou. Ele não era a luz, mas testemunhou da luz, para que a luz que vendo ao mundo desse vida a todo homem. Veio para o que era seu. Quem eram os seus? Quem são os seus? Toda a criação que ele veio. Ele veio Deus amou quem? O mundo. Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. O evangelho de João não é um evangelho para um povo, como é Mateus. Mateus é um evangelho dedicado aos judeus. Não é como o evangelho de Marcos, que foi dedicado aos romanos, para evangelizar os romanos. Não é como o evangelho de Lucas, que foi dedicado para os gregos. O evangelho de Lucas é um evangelho universal, para todos. Deus amou o mundo, enviou Cristo, veio para o que era seu, mas os seus não receberam. A palavra receber significa apropriar-se, receber, tomar posse daquilo que foi dado. Pegar, é seu. Aquele que pega, que recebe, é dele. É seu.
Engraçado que a Bíblia diz que os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento, são irrevogáveis. Aquilo que Deus dá, Ele não toma. Veio para que era seus. Seus não receberam. Mas, verso 12... Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Olha que coisa linda. Veio para o que era seus, os seus não receberam. Certo? Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder. Aí você vai encontrar uma tradução mais moderna, que tem umas coisas muito boas, mas que tem umas coisas que são difíceis da gente entender. E ele diz assim: mas a todos quantos o recebeu, deu-lhes a condição de se tornarem filhos de Deus. A condição de se tornarem filhos de Deus. Que você tem a condição de se tornar. Você não tem essa condição. Deu-lhes o poder de serem feitos, você está na voz passiva. E Deus lhe faz filho de Deus, recebendo a Cristo, que lhe foi dado por graça. Deus lhe deu por graça. Lhe deu através do Evangelho. Vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 15, verso 1 e 2. O Evangelho. Veja bem como é que é. Mas a Cristo, ele está falando aqui, como, pois, recebestes a Cristo, Jesus o Senhor. Como foi? Irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Volta um pouquinho. No qual? No qual ainda perseverais. Antes de perseverais. O qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Pode ler o 3 também. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. Volta de novo. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. Olha só. Eu entreguei o que recebi. Eu recebi. Paulo está dizendo, eu não fiz outra coisa, eu simplesmente recebi. Agora deixa aí, vamos passar, não precisa ler o resto não, vamos passar para o capítulo 1 de Gálatas, e vamos ler o verso 9. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Além daquele que? Recebestes. Agora vai para o verso 12. Porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Eu recebi por causa de revelação de Jesus Cristo. Não recebi de homem algum. Eu recebi do próprio Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos comemorar este momento extraordinário da ceia. E eu vou já fazer uma observação aqui, porque esta carta de Colossenses que nós estamos estudando, pela graça de Deus, ela está combatendo uma das ideias mais esdrúxulas que existe entre as três: o judaísmo com seu legalismo, o gnosticismo com o seu dualismo e o misticismo com os seus mistérios paranormais. Mas o dualismo gnóstico dizia que o universo está dividido entre duas coisas: o bem e o mal. Que Deus, na sua essência, o Pai, não tem nome. E só Ele é bom. Mas a matéria criada é má. Por isso a matéria não foi criada por Deus, o Pai. Ela foi criada por um dos aions, ou um dos
das escadas, dos degraus, o demiurgo, uma figura que está no meio, entre o pleuroma, que está lá no céu, a plenitude, e o vazio que é a matéria. A matéria é má, a matéria é ruim, a matéria é pecaminosa, então Deus não pode ter criado a matéria. E Jesus começa no final dizendo o seguinte: eu quero deixar com vocês uma ilustração muito preciosa para vocês lembrarem de mim. E qual foi a ilustração que ele nos deixou para lembrar dele? Vinho, ou pão e vinho. São duas coisas materiais. Vocês vão lembrar de mim. Isso é para quebrar exatamente esse gnosticismo de que, nós temos um Deus fora da matéria. E não é verdade isso. O Deus que se encarnou é o Deus da história, tem a plenitude da divindade e tem a absoluta essência da humanidade. Este Deus, Cristo Jesus, é a figura mais importante, central de toda a revelação da Bíblia. E Ele é aquele que vai nos satisfazer. Então Paulo vai nos dizer em 1 Coríntios capítulo 11, verso 23, quando ele está se referindo à ceia. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Olha só que coisa mais preciosa a gente observar estes detalhes. C.S. Lewis diz: não é bom tentar ser mais espiritual do que Deus. Não é bom tentar ser mais espiritual que Deus. Deus nunca quis que o homem fosse uma criatura puramente espiritual. Por isso é que ele usa coisas materiais como pão e vinho para colocar a nova vida dentro de nossa esfera de relação. Podemos achar isso grosseiro e nada espiritual. Deus não acha. Ele inventou o comer. Ele gosta da matéria. Ele a criou. E Cristo veio em carne, matéria, para combater. Por isso que ele começa dizendo: olha, eu quero que vocês saibam, aquele que vocês receberam é Cristo Jesus, o Senhor. Cristo, Deus, Jesus, homem, o Senhor. Essa ideia hoje está muito difundida entre os gnósticos modernos, os teosofistas, a filosofia que ele vai combater exatamente logo depois no versículo 8. As filosofias engendradas que nos querem tirar da suficiência de Cristo, para que nós percamos de vista que tudo que Deus tem para nós foi num homem de carne e sangue, e que meu Salvador hoje, que está sentado à destra do Pai, no trono, é um homem de carne e osso, sem sangue, mas de carne e osso. O Cristo Jesus, que se encarnou, hoje é o Jesus Cristo entronizado. Cristo Jesus, Cristo Deus, Jesus homem, ele encarnado, foi para a cruz e morreu. Quando ele morreu ali na cruz, todo o seu sangue foi derramado. Dou graças a Deus, presta atenção e por favor entenda o que eu estou dizendo. Dou graças a Deus pela estocada do soldado. Aquele soldado que apanhou a lança e catucou de baixo para cima para furar o seu coração, a fim de que os pensamentos e as intenções dos nossos corações pudessem ser abertas. Agora nós temos um novo e vivo caminho que nos foi aberto pelo seu corpo. E ali João, que estava muito próximo, viu o sangue, o restinho do sangue, misturado com água,
derramado o seu corpo. O sangue de Jesus foi todo ele derramado aqui na terra. E no dia que ele ressuscitou, nenhuma gota de sangue mais passou a correr no seu corpo. Sabe por quê? Porque a vida da alma está no sangue. E ele perdeu a vida da alma. E hoje ele não tem vida da alma, ele tem vida do Espírito, a vida que ressuscitou dentre os mortos, que é a vida que nos salva, é a vida eterna, é a Zoe de Deus. Aquilo que ele recebeu do ventre de Maria, ele perdeu. Tanto a bios, ele perdeu, quanto a Zoe, quanto a psique, ele perdeu na cruz. E o seu sangue foi derramado. Por isso que João diz, há 3 coisas que ficam aqui testificando: a água, o Espírito e o sangue. O sangue testifica aqui na terra, como testamento. Por isso ele diz assim: vocês lembrem, o meu corpo partido e o sangue derramado. São coisas que vão combater exatamente o gnosticismo, com todas as suas ideias teosóficas. O Cristo Maitreya, figura filosófica, é o grande filósofo, é o mestre que não... isso aí é balela. É o Cristo que vem em carne e que tem sinais dos cravos nas suas mãos. Este Cristo é o Salvador, aquele que veio para nos levar a uma experiência real. Ele está dizendo: como recebestes a Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele. Nós vamos parar aqui porque não tem tempo, eu vou andai nele. Essa palavra é uma palavra que Aristóteles, o grande filósofo, criou a sua pedagogia baseada nesta palavra. Vocês já ouviram falar na peripatética? Pelo menos nos momentos de fazer graça por aí na televisão, de vez em quando eles usam peripatético. Peripatético é andar ao redor. O professor pegava o aluno: vem cá meu aluno, nós vamos andar. Eu vou ensinar meu aluno, vou andar com ele de mão dada. Era assim que eles faziam. Não era o bicho não, andavam assim. E ele ia ensinando e conversando, fazendo e ensinando em volta. Então o liceu, o lugar onde se aprendia, peripatética é o caminho do aprendizado. Ele diz: como recebeste a Cristo Senhor, assim andai nele. E ele então usa 3 palavras: radicados, criando as raízes, edificados, construindo o edifício, e confirmados, preparados, sem mais totalmente pintado ou totalmente seguro, pela fé em Cristo Jesus. Tudo é em Cristo. Em Cristo. A palavra certinha é essa preposição, em Cristo. Não é andar com Cristo. Não é ser edificado por Cristo, é em Cristo. Oh, gente, Bíblia maravilhosa. Mas agora nós vamos ter a ceia, momento precioso de lembrança, de memória. Nós precisamos pensar, precisamos rememorar. Esta é uma hora de muita importância para a nossa fé. Eu preciso frequentemente lembrar de fatos importantes na minha vida. Eu preciso disto. Sou necessário lembrar daqueles fatos que aconteceram na minha infância, os meus pais. Isso me ajuda. Quem não tem passado, não tem raízes. Eu preciso também lembrar, frequentemente, dos efeitos singulares do sacrifício de Cristo. O que Jesus fez ali naquela cruz? Qual foi a sua obra? É uma obra de extinção
da nossa culpa. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Apagou. Está pago. O preço foi pago. Então a gente precisa lembrar isto. Estes elementos físicos, pão, que representa o corpo dele partido por nós, o vinho, o sangue dele derramado, estão apelando, essa palavra Eucaristia, a boa graça de Deus, a boa motivação da alegria de Deus em nos libertar do império das trevas e nos transportar para o reino do Filho do seu amor. Nós estamos aqui para este momento. Eu espero que você e eu possamos lembrar que todos os nossos pecados foram colocados em Jesus, ali no Calvário. Que a nossa natureza humana foi crucificada juntamente com Ele. E que pela sua ressurreição, Ele nos garante uma nova vida para sermos feitos filhos de Deus. Eu convido os diáconos para procederem à distribuição destes elementos que são tipologicamente representativos de toda a obra que foi feita em nosso favor no Calvário. O Senhor Jesus está ali mostrando que o sacrifício dele é suficiente. A palavra suficiente significa que não existe nenhuma coisa mais para fazer. Nada. Hoje pela manhã nós estudamos, está aí no seu boletim, a relevância da reconciliação. Depois, aqueles que não estiveram, leiam com atenção. Aquele sacrifício foi plenamente satisfatório para que nós vivêssemos, para que nós vivamos uma vida isenta da culpabilidade mediante a obra realizada de uma vez para sempre. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.